Fala, povo revolucionário, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? É hoje, cheirinho de revolução, a Revolução Francesa hoje, cara, nós vamos começar o rolê da Revolução Francesa, a famosa Revolução Francesa. Você vai ficar sabendo tudo que você precisa saber da Revolução Francesa a partir de agora, nas próximas 4 aulas, que aí vem o período napoleônico também, a gente vai entender tudo isso. Essa é a aula 29 de História Geral. Aqui, o nome da nossa aula é Origens da Revolução Francesa, né? O que a gente vai fazer hoje é tentar entender a conjuntura aí, né? O processo que levou a eclodir aí a Revolução. Então hoje nós vamos saber todos os antecedentes e tudo o que aconteceu em detalhes. Só retomando aqui bem rapidinho para a gente não perder o costume. Nas últimas aulas a gente está fazendo o quê? Nós viemos aí do século XVIII, do século das luzes, falamos do iluminismo, né, com seus pensadores, o iluminismo como base, né, o pensamento que dá base às revoluções burguesas. Falamos ali desde o John Locke até os iluministas franceses aqui também, o Voltaire, o Rousseau. Tem uma galera aí que está tentando colocar novas ideias no rolê. Então nós lembra dessa aula de iluminismo, ela vai estar muito presente aqui na Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai materializar e incorporar e expandir esses ideais iluministas. Falamos numa última revolução aqui, que é a Revolução duas, né? A Revolução Industrial e teve a Revolução Americana também, o processo de independência dos Estados Unidos. Esse é um processo importante porque alguns ideais desse mundo novo que está nascendo, desse mundo contemporâneo, estavam presentes ali já na independência dos Estados Unidos, beleza? Então é desse caminho que nós estamos vindo. Novas ideias, um novo grupo, comércio, indústria, a burguesia, uma crítica ao antigo regime, está acontecendo tudo isso, beleza? O objetivo nosso hoje aqui é o seguinte, que a gente possa compreender o contexto e o processo, né? Contexto e processo são palavras que não abandonam a gente aqui nunca em história, que vão impulsionar a Revolução Francesa, que impulsionaram a Revolução Francesa, e também a gente vai analisar a simbologia política, né, da Revolução. Então, vocês vão perceber que muitos termos, muitas coisas que acontecem aqui na Revolução, a gente acaba usando até hoje como conceitos políticos, né? Então, na verdade, o mundo político que você conhece hoje vai ser construído, boa parte dele, aqui no processo da Revolução, beleza? Para isso eu separei aqui para nós 4 passos, né, para a gente poder dar aí. Primeiro eu quero falar com vocês, fazer uma definição e um resumo da Revolução Francesa, resolver ela em poucos minutinhos ali para vocês, mostrar de onde nós vamos partir e onde nós vamos chegar, né. Depois eu quero falar da França absolutista, como é que era a França absolutista, como é que estava a estrutura absolutista ali nos governos do Luís XIV, XV, XVI, bem rapidamente. E aí a gente vai falar das crises do período ali, as crises que estão montando aí o cenário da Revolução. Depois a gente vai falar do tal da Assembleia dos Estados Gerais, o rei vai ser obrigado a convocar essa Assembleia, eu vou contar para vocês o que é. E depois vai acontecer a Assembleia Nacional Constituinte e a tomada ou a queda da Bastilha, que é muito simbólico, no dia 14 de julho de 1789. Nós vamos terminar aí com a queda da Bastilha, tá? Com a tomada da Bastilha. Ok? Só lembrando vocês que o que a gente está fazendo aqui é o resumo do resumo do resumo, né? Vou deixar ao longo dessas aulas algumas indicações para vocês, de coisas que vocês queiram ler, né? Para não ficar tudo numa aula só, eu vou dividir essas indicações. Hoje eu estou usando aqui, ó, o Hobsbawm, com a Era das Revoluções. Estou usando o Modesto Florenzano, que a gente já usou na Revolução Inglesa, né? As revoluções burguesas. E estou apaixonado nesse livro aqui, cara. Esse livro é fantástico. Isso aqui é uma edição de comemoração de 200 anos da Revolução Francesa, portanto de 1989. Cara, todos os historiadores franceses fodas, todos não, vários fodásticos estão aqui. Tem o Raimundo Faoro, brasileiro, também fazendo uma ponte com o Brasil. Cara, é um livrinho muito legal, é tipo um paradidático, mas muito, muito, muito bacana. Isso aqui você encontra no sebo por R$6, ó, por exemplo, olha que bacana. Se você quiser viajar para Paris da época, ó, aqui ele vai mostrar no mapa de Paris onde estavam os prédios, né, e onde aconteceram os eventos históricos. Ó. Então visite a Paris de 1789. Aí ele traz aqui, nossa, uma cronologia muito legal dos 10 anos da Revolução Francesa, né, de 1789 a 1799. Tem muita coisa bacana. Isso aqui você compra por 6 conto.
num sebo, comprei pela internet, é fantástico, tá? Então se você quiser saber mais da Revolução Francesa, cara, César, eu gosto muito disso, entra aí no estante virtual, compra um desse aqui que você vai adorar, beleza? Então por enquanto esses três aqui. Olha só o que o Hobsbawm fala, antes da gente começar aqui, ó. Ele vai falar o seguinte, no capítulo da Revolução Francesa. A França, que fez suas revoluções e a elas deu suas ideias, a ponto de bandeiras tricolores de um tipo ou de outro terem se tornado o emblema de praticamente todas as nações emergentes, e a política europeia, ou mesmo a política mundial, entre 1789 e 1917, que aí tem a outra revolução, a Rússia, né? Foi em grande parte a luta a favor e contra os princípios de 1789, ou os ainda mais incendiários, né, de 1793, que é a República Jacobina, a gente vai ver isso aqui. A França forneceu o vocabulário e os temas da política liberal e radical democrática para a maior parte do mundo. A França deu o primeiro grande exemplo, o conceito e o vocabulário do nacionalismo. A França forneceu os códigos legais, o modelo de organização técnica e científica e o sistema métrico de medidas para a maioria dos países. A ideologia do mundo moderno atingiu as antigas civilizações que tinham até então residido as ideias europeias, inicialmente através da influência francesa. Essa foi a obra da Revolução Francesa. Aí, um pouquinho na frente aqui, ele chama ela de uma revolução ecumênica, que serve para muita gente, né? Porque ele fala assim, ó, entre todas as revoluções contemporâneas, a Revolução Francesa foi a única ecumênica. Seus exércitos partiram para revolucionar o mundo e suas ideias de fato o revolucionaram. Olha que legal isso, cara. É dessa Revolução Francesa que nós vamos tratar hoje, então. O essencial vai estar aqui, mas aí eu vou indicando para vocês leituras, filmes, documentários, para que vocês possam conhecer melhor o tema, tá bom? Uma coisa que eu quero fazer aqui com vocês, ó, no primeiro ponto, é uma definição e um resumo. Então, César, quando que aconteceu a Revolução Francesa? Vamos localizá-la no tempo. A Revolução em si, a gente vai datar de 1789, tem a data simbólica ali, que é o 14 de julho desse ano, que é a tomada da Bastilha, vocês vão entender a importância desse evento. E aí, até 1799, quando chega em 1799, a França tem ali a ascensão do Napoleão, vai ter um consulado. Então, assim, didaticamente a gente fala que durou 10 anos esse processo, porque depois ele vai se desdobrando com outras coisas. Tem o período napoleônico, tem o Império do Napoleão, depois vai ter as revoluções de 1830, 1848, que de certa forma tem alguma coisa a ver com os ideais da Revolução Francesa, mas o recorte temporal é esse aqui, ó, 1789, 1799. Como que a gente define a Revolução Francesa? Ela marca o fim do absolutismo francês. E isso tem muita implicação, porque a França era o clássico, né, do absolutismo. Lembra quando a gente teve essa aula? Eu usei como modelo o absolutismo francês, o Luís XIV. Então, tipo assim, ela marca o fim do absolutismo francês. É o marco também da ascensão da burguesia, que toma controle do Estado, que toma controle da política. É a consolidação desse Estado burguês, esse Estado de direito burguês, vocês vão ver aqui na Constituição, nos documentos que eles vão fazer. E, lógico, o desenvolvimento, a industrialização, o fortalecimento da França. Então a definição da Revolução Francesa é isso. E aí, a partir disso, ela acaba se desdobrando. Aqui eu coloquei o cocar, que é o símbolo que eles usavam na época, né? Do vermelho, do branco, do azul. Aqui no meio tem o barrete frige, né, que é aquela touquinha, é uma touca, né, vermelha que o pessoal usava, ficou muito popularizada ali na Revolução, mas inicialmente a bandeira francesa, tricolor, aí depois vai virar essa bandeira que vocês conhecem, tá bom? Eu vou fazer aqui um quadro de resumo da Revolução Francesa, vamos perder um tempinho fazendo isso, porque mesmo que agora pareça um pouco sem sentido, só que a Revolução Francesa, nessa altura do campeonato, a maioria de vocês já estudou ela, então vou tentar mostrar assim, ó, o que vai acontecer? Em um minuto eu vou falar assim, ó, vai rolar isso. É o resumão do resumão. Se você souber a Revolução Francesa assim, você já está sabendo muita coisa, tá? Agora, a hora que eu montar esse quadro aqui, eu ainda estou no primeiro tópico, talvez fique um pouco sem sentido para você, tá? Mas depois, no fim do rolê, eu vou fazer esse quadro de novo, você vai falar, agora eu estou entendendo. Mas pelo menos aqui eu já quero mostrar para onde nós estamos indo. O que acontece na França é o seguinte, moçada. A França do século XVIII, depois eu deixo a imagem bonitinha para vocês, tá? Mas eu acho que dá para acompanhar aqui. A França do século XVIII está vivendo um antigo regime. Aí o antigo regime tem o absolutismo, sistema colonial, sociedade de privilégios, o mercantilismo. Lembra que a gente falou de tudo isso? É o conceito.
Então a França está vivendo um antigo regime. Essa sociedade francesa era uma sociedade estamental, dividida em 3 estados. O primeiro estado, lembra daquela aula de Idade Média? Estava mais ou menos naquilo ainda. O primeiro estado, o clero, a igreja, né? O corpo da igreja. O segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, o povo. Quase 97%, ou um pouco mais da população é o povo. Aqui está os pobres, os camponeses, os burgueses, está todo mundo ali. É quase 97% ou mais um pouco da população francesa. E os 2 primeiros estados têm menos gente, né, mas são privilegiados. Esse primeiro e segundo estado, eles têm privilégios. Ou eles não pagam impostos, ou eles pagam muito pouco impostos. Você já ouviu essa história em algum lugar? Que os donos do poder pagam pouco e quem não está no poder paga muito? É o que está acontecendo aqui. O Estado francês é sustentado pelo povo, pelo terceiro estado. E a burguesia está junto ali, a burguesia está ganhando força. Então a galera paga muito imposto, só que essa galera do primeiro e segundo estado gasta muito com luxo, com guerra, com Versalhes, com baile. A galera gasta para valer. Então o Estado está em crise, o Estado está em déficit, a conta não fecha. Simples. Você tem um Estado francês, tem um povão tentando, o povão mais pobre pagando, sustentando o Estado, os mais ricos não pagam. E o Estado está em crise, já viu isso em algum lugar? Por isso que a Revolução Francesa é importante. Aí o rei convoca a Assembleia Geral, ou seja, junta os 3 estados para tentar achar uma solução para a crise, porque a França está no vermelho. E aí a ideia é o seguinte, ó, vamos juntar os estados e vamos ver assim, como é que vai ser a arrecadação de impostos. Alguém vai ter que pagar mais imposto, certo? Aí você fala assim, César, o primeiro e segundo estado, que é muito rico, deve pagar mais imposto. Essa é a proposta que eles fazem. Primeiro e segundo estado, vocês têm que pagar mais imposto. O primeiro e segundo estado, clero e nobreza, fala, não, a gente não vai pagar mais imposto não. E faz uma revolta, fala, ó, manda pro terceiro estado isso aí. E aí o rei manda pro terceiro estado, fala, ó, então o terceiro estado que vai ter que pagar os impostos, então, mais impostos. Lembrando que nessa época aí a carga tributária era 70% da vida de uma pessoa do terceiro estado, 70% é de imposto. Aí o rei fala, ó, então o terceiro, a Assembleia, né, para decidir assim, então o terceiro estado que vai pagar a conta. Então peraí, nós já pagamos 70% de impostos, a gente não tem mais o que dar. Vocês vivem no luxo e tão rico. Aí vocês querem fazer uma reforma, né, reajustar os impostos para sair da crise, porque a França está falindo. Aí a gente que tem que sofrer mais e pagar e vocês não vão pagar nada. O que eles falam? Teu cu. O momento, o clima, vocês vão perceber que dá condições para eles fazerem isso. Não, isso está errado, está totalmente errado. E aí a partir desse momento você tem a revolução, porque a galera vai para a rua, a galera vai tomar o poder, vai ter a tomada da Bastilha, a gente vai falar de tudo isso. Esse teu cu aí é uma reviravolta na sociedade francesa, mexe na estrutura da sociedade. E aí, esse terceiro estado organiza uma Assembleia Nacional, fala, vamos fazer a nossa Assembleia. Nós vamos fazer uma Assembleia e essa Assembleia vai gerar uma Constituição. Essa Constituição vai gerar uma sociedade mais justa. E o rei, se quiser viver, tem que assinar ela, tem que jurar ela, tem que beijar ela. Senão vai todo mundo pra puta que pariu. E aí os caras fazem uma Assembleia Nacional, a Declaração dos Direitos com os ideais iluministas. Ó, não tá certo isso aqui, tá errado, então vamos acertar. E aí, cara, lógico que você tem muito evidente ali nesse estado novo que vai surgindo os interesses da burguesia, só que esses grupos que estão disputando o poder, eles não são homogêneos. Você tem, de um lado, os mais radicais, ou seja, tá, derrubamos lá o sistema absolutista, sim, vamos fazer um novo governo agora, uma nova Constituição. Tem uma galera que acha que essas mudanças têm que ser bem profundas, tem que mexer na questão da terra, acabar com todos os privilégios, as reformas devem ser mais profundas. Esses são os jacobinos. E durante um tempo, ali no começo da Revolução, eles ficam no poder. E quando eles ficam no poder, cara, eles tocam o terror. Muita gente vai morrer, vai ser um período bem radical da Revolução, a gente vai ver isso com calma. Depois você tem os girondinos, que é a galera mais conservadora. Tipo, não, vamos aí, né, tirar o poder do rei, fazer uma constituição, a galera que tem mais grana, os burgueses que tem mais grana, tipo, mas não precisa mudar toda a sociedade, não precisa fazer reforma agrária, dar o voto para todo mundo, né? Vamos com calma. Uma galera um pouco mais conservadora. Daqui que vai sair o termo direita e esquerda. Tudo bem? A galera mais radical, a galera mais conservadora. Mas os dois ficam no poder ali, se alternam no poder e tocam terror e a guilhotina vai cantar aí na cabeça da galera, no pescoço da galera. E aí, por fim, você tem um Estado que surge então, só que esse Estado que está sendo disputado aqui, no fim das contas, vocês vão perceber que ele tem dono. É um Estado burguês. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Tudo bem? Se isso aqui ficou sem sentido, agora calma. Eu sei que vai ficar meio jogado essas ideias, mas esse é o resumo da Revolução Francesa. É isso que vai acontecer
nos capítulos aqui que a gente vai ver na sequência, a gente vai ver tudo isso com calma. No final do processo eu volto nesse quadro e aí você vai ter um mapinha mental aí para poder lembrar melhor do processo. Tá bom? Então esse foi o nosso primeiro tópico dos 4 que a gente tem hoje. Bora para frente. Vamos lá falar do que estava acontecendo antes, né? Você tem ali uma França absolutista, com várias crises. O Luís XIV, que é esse daqui, nós já tivemos uma aula sobre ele, cara, ele é o símbolo do absolutismo, só que ele marca tanto o apogeu quanto o declínio do absolutismo francês. É na mão dele que a França encontra muito poder, mas ele faz umas cagadas ali também, que já vai mergulhando a França num abismo sem fim, né? Você tem a construção de Versalhes, que gasta-se muito, você tem algumas guerras erradas que ele faz, você tem a questão dele proibir outras religiões e querer que todo mundo seja católico, né? Então você já tem ali sinais de crise no governo do Luís XIV. Ele já deixa uma herança ruim ali pro Luís XV e pro Luís XVI, então, coitado. Aí o Luís XVI, que é esse senhor simpático aqui, que é o da Revolução, a Revolução vai estourar no colo dele, ele vai governar de 1774 a 1792. Ele morre em 93, né? Mas a monarquia é abolida aqui em 92, por isso que o governo dele vai até 92. Você tem um sistema de arrecadação de impostos para custear o funcionamento do Estado francês. E, cara, Versalhes é o grande símbolo disso, né? Porque você tem gastos assim enormes com aquela corte de milhares de pessoas. Ali ninguém paga imposto, mas é todo mundo rico e vive no luxo. E aí o Estado francês funciona para essas pessoas. Não existia ali muito bem, igual você tem hoje, igual eu tenho, a separação do que é público do que é privado. Ainda bem que hoje todos os nossos políticos sabem disso, né? Uma coisa é o bem público, outra coisa é o bem privado. Aqui, na mão do Luís XVI, o Estado está sendo administrado como se fosse dele. Tipo assim, eu sou o dono da França. Não tem aquela ideia de povo, cidadão, o bem comum. Não, isso ainda vai nascer. Por isso que a Revolução Francesa é importante, porque ela traz esse debate, né? Então o rei, ele administra o Estado, né, a França, como se fosse dele. E como que é pago isso? Aí eu falei para vocês lá naquele resuminho, né? O primeiro Estado, a igreja, tá de boa. Cara, não paga imposto, vive no luxo, tá lá só acendendo incenso, rezando, pá, beleza, né? Depois você tem o segundo Estado, a nobreza. Uma galera que ocupa ali Versalhes, os nobres, tem privilégios, podem explorar as pessoas, não pagam impostos, tem títulos, tem respeito, tem diferenciação diante da justiça, tem diferenciação até na questão religiosa. Então, tipo assim, esse primeiro e segundo Estado é muito privilegiado. Quando os caras pagam imposto é muito pouquinho, eles vão pagar parcialmente alguma coisa. Quem paga mesmo, quem sustenta tudo isso, é o terceiro Estado. Que ali você tem o povo, que sempre foi assim, desde a Idade Média, o povão, os camponeses, os pobres, os trabalhadores e tal. Mas agora você tem um grupo aí no terceiro Estado que está ficando forte, que é a burguesia. Você tem uma galera ali que já tem fábricas, você tem uma galera que é comerciante, você tem uma galera que é artesão, tem as suas manufaturas lá, né, as suas corporações de ofício. Tem uma turma ali que está se organizando, é um momento diferente, a indústria está acontecendo. Lá na Inglaterra já está rolando a Revolução Industrial e esses efeitos estão chegando na França também. Então você tem esse terceiro Estado aqui sustentando realmente a elite, a nobreza e o clero. Aí tá meio esquisita essa história, né? Vocês que viajam todo ano para a França, né? Versalhes, cara, Versalhes é como a gente fala aqui no interior, Versalhes é um desbunde. Mano, Versalhes é um desbunde. É portão de ouro, cara, é assim, é inacreditável Versalhes, é inacreditável. Se você não foi lá, pega o Google aí, dá um rolê no Google que você vai ver. Olha o contexto, ainda no segundo tópico aqui. Você tem dívidas da corte. As dívidas são internas e externas. Você tem um déficit interno. O que é um déficit interno de Estado, galera? Quando o governo arrecada menos do que ele precisa pagar. O caixa está fechando no vermelho, sabe? Isso é déficit. A arrecadação está menor do que o gasto do Estado. Aí você tem as dívidas crescendo, porque aí você vai aumentando os impostos, mas não chega, né? Não chega nunca o fim desse processo, até porque você aumenta impostos daqueles mais pobres. E eles não têm tanto para pagar assim, né? E aí, Versalhes é o grande símbolo dessa imponência, símbolo desses gastos e tal. Qual que é a solução? Se o teu caixa não fecha aqui internamente, se o imposto não dá, você pede dinheiro emprestado. Aí você começa a assumir uma dívida externa, principalmente com bancos ingleses. Então a França vai pegando dinheiro emprestado para cobrir o rombo
e aí fecha no vermelho e pega mais dinheiro emprestado e faz outro empréstimo e tal. Chega uma hora, cara, que tipo assim, a dívida da França é de 5 bilhões. O que é isso? Não, 5 bilhões. E a receita de 2,5. Então, tipo assim, você tem uma dívida de 5, é o que você tem para pagar. Mas no ano, você ganhou 2,5. Então, tipo assim, você está fechando no caixa real mesmo. Eu ia falar uma palavrão, não pode, né? Resultado disso, é como se a França estivesse em falência, como se a França estivesse em crise. Os impostos não cobrem os gastos, os empréstimos ficam cada vez maiores e o que você está devendo é o dobro daquilo que você consegue arrecadar num ano. Imagina, eu penso numa família que deve 5 mil reais por mês, tem 5 mil de conta para pagar e só chega 2.500 de renda. E aí todo mês você tem que pegar dinheiro emprestado para cobrir esse rombo e vai rolando juro, porque o banco não empresta dinheiro de graça nem nessa época aqui, né? Para completar a situação aqui, a França fez um tratado de Eden-Rheinval de 1786, que é um tratado com a Inglaterra. Esse tratado é uma tragédia, porque para poder emprestar mais dinheiro para a França, a Inglaterra faz algumas exigências. A exigência seria o seguinte: a gente empresta mais dinheiro, né? Mas vocês vão ter que dar isenções de impostos para os produtos ingleses entrar na França. Isso vai ser ruim para a França, você sabe por quê, né? Porque você desprotege a indústria que está nascendo ali na França, as fábricas francesas. Então o produto inglês agora entra sem imposto. Não, tudo bem, pode ser porque a gente está precisando desse empréstimo. E aí você faz novos empréstimos. E uma coisa que ficou ruim nesse tratado e pegou muito mal é que a França penhorou, deu como garantia os próprios impostos que ela cobrava. Então imagina, um país está tão endividado que os impostos que você cobra da sua população já está penhorado com outro país, com bancos de outro país que você está devendo. Então você penhorou o seu próprio imposto. É tipo como se você fizesse um empréstimo consignado. Tipo assim, já desconta na folha de pagamento, sabe? Só que você está devendo 5 e recebendo, desconta 5, né? E você recebe 2,5. Então olha só esse cenário. Dívida interna, não dá para cobrir. Pede dinheiro emprestado. Chegou no fundo do poço. Ah, mas eu quero mais dinheiro emprestado. Então libera os produtos ingleses, que a gente faz novos empréstimos, mas penhora os impostos. Cara, isso não tinha acontecido antes. É uma crise, falência. E se você desse um rolê em Versalhes, acho que os caras estão economizando, né? A pau, os caras estão gastando mais ainda. E aí, qual que é o efeito disso, né? Ainda no segundo tópico. Falência das fábricas francesas. Se você pega os produtos ingleses, que estão bombando, sem impostos, ninguém compra os produtos franceses. Quem for comprar, mesmo com a crise, é mais fácil comprar da Inglaterra. Se você tem as fábricas fechando, você tem aumento do desemprego. E aí a economia não gira, aí você tem uma inflação monstruosa. Aí você tem pobreza aumentando, você tem, na medida que a sociedade vai ficando mais pobre na crise, isso aí estoura lá na ponta, quem está no campo. O camponês tem que trabalhar mais, o camponês é mais explorado, porque não pode faltar comida para quem tem poder. E aí você tem exploração dos camponeses, as relações ainda eram feudais, sem direitos, né? Sem as ideias do iluminismo terem acontecido. Algumas revoltas acontecem nos campos, nas cidades, o povo está pobre. Olha a receita aqui, ó, a combinação que vai dar a revolução. Você tem um descontentamento geral com o Estado francês, e esse descontentamento vem da burguesia e do povo. E aí a burguesia e o povo, o terceiro estado, se aproximam. Eles têm interesses diferentes. O povo são os pobres, os camponeses, os funcionários e tal. A burguesia é uma elite econômica que está surgindo aí, está ganhando força. E eles se aproximam, uma elite até intelectual, né? O iluminismo e tal. Eles se aproximam. Por quê? O inimigo comum deles é o mesmo. Nesse momento aqui, você fala, cara, quem é responsável por essa merda que está acontecendo na França? Quem é responsável por gastar mais do que arrecada? Quem é responsável por jogar todos os impostos, todos os custos dessa vida luxuosa da corte, de milhares, de dezenas de milhares de pessoas, nas costas do terceiro estado? A monarquia. A monarquia que governa como se o estado fosse dela, como se a casa fosse dela, e as outras pessoas pagando a conta. Então a galera não aceita isso. Então essa aproximação ela é muito perigosa. E aí, para finalizar o segundo tópico, você tem aqui uma conjuntura que agrava mais ainda a situação. Vocês estão entendendo o que aconteceu até agora? A França está quebrada. A França está penhorada, principalmente com os bancos ingleses. A França está devendo. E a galera não está nem aí, a galera está gastando. Primeiro e segundo estado vive no luxo, tem salário, não paga imposto e tal. Depois de tudo isso, você ainda tem algumas coisas que agravam a situação. Primeiro, a Guerra dos 7 Anos.
Lembra? Nós falamos disso na história dos Estados Unidos, em outros momentos. A Guerra dos 7 Anos é uma guerra por possessão ali na América. Essa guerra é tocada pelo Luís XV, cara. E assim, gasta muito dinheiro e ainda toma um sarrafo lá dos colonos junto com a Inglaterra. Não deu certo. Então a Guerra dos 7 Anos foi prejuízo para a França. Já estava difícil, ficou mais difícil ainda. Foi um desastre econômico, né? Eu coloquei aqui. A independência dos Estados Unidos, porque aí na sequência, a França, para tentar prejudicar a Inglaterra, apoia os colonos num processo revolucionário. Então, a independência dos Estados Unidos é ruim de dois jeitos, né? Primeiro porque ela agrava a crise econômica. 90% das armas, dos mosquetes, canhões, pólvora, tudo que usaram lá nos Estados Unidos pela independência, vieram da França. Isso não vem de graça. Isso custa dinheiro. Navios, gente, soldado, cara, vai uma grana. A França gastou muito com a independência dos Estados Unidos. E aí isso agrava a crise econômica. Mas, ao mesmo tempo, serve de inspiração, porque as ideias iluministas foram colocadas em práticas. Aquele famoso teu cu foi colocado em prática lá nos Estados Unidos. O cara fala, mano, então é possível, né? Isso vai ser ruim para a França. A Revolução dos Estados Unidos, 1776. Aqui nós estamos aqui na década de 80, né, no contexto da Revolução. E, por fim, o clima, né, a geografia também não perdoa, né, o clima. Uma friaca fora do normal e chuvas também no ano seguinte fora do normal fizeram com que a França tivesse assim uma tragédia na sua produção agrícola. E aí você tem uma grande fome acontecendo entre 1787 e 1789. As pessoas começaram a morrer de fome, faltava pão. E pão era a base da alimentação dos franceses. E a galera não tinha pão para comer. E esse aqui é um elemento fundamental, cara. Elevação no preço dos alimentos, que estão escassos, e falta pão pra galera. Só pode acontecer uma revolução nesse nível aqui se a galera tem fome. Porque na boa, se a tua geladeira tá cheia, você abre lá, tem carne, Heineken, Yakult, biscoito recheado, aí você assiste a televisão, estão roubando. Você fala, que coisa, né, velho? Outra coisa, você chega em casa, vê teu filho com fome, tua mulher desmaiada, desnutrida, você desempregado, sem um puto, o cara querendo tomar a casa, aí você olha e os caras estão vivendo no luxo. Você fala, não, mano, agora eu vou meter o louco. É isso que está acontecendo. Então você tem essa conjuntura aqui. Eu estou falando, criando todo esse cenário para vocês entenderem. Que a hora que a galera sair ali e o negócio estourar, e tudo isso aqui está represado, né? Toda essa tensão está represada. Vou fazer uma pausa nesse vídeo para a gente ir para o terceiro ponto aqui da aula.